Olá, eu sou Márcio Schenato e está começando mais um programa Movimento em Pauta. Muitos meios, porém os mesmos conteúdos. Nem sempre as mensagens fazem justiça aos meios que as transportam. Pelo menos não em variedade, característica das tecnologias da informação e comunicação do nosso tempo. E não é que inexista conteúdo para transmitir, recado para passar, ideias a propagar, vozes a querer ecoar. É que a diversidade nos meios de comunicação é um atributo muito mais admitido do ponto de vista dos sistemas físicos, a variedade de aparelhos eletrônicos comercializáveis, do que das representações sociais. Para conversar sobre isso, nós temos José Nunes, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, e Cláudia Cardoso, diretora de Políticas Públicas da SECOM. Sejam muito bem-vindos ao Movimento em Pauta. Obrigado pela participação de vocês. É sempre uma satisfação falar numa televisão pública, e principalmente agora do campo comunitário. Né? Nunes? Pois bem, Márcio, eu acho que, como a Cláudia comenta, é sempre uma satisfação a gente estar presente e discutir um pouco a comunicação, que é cada vez mais deixada de lado pelaquela grande representação da grande mídia. Estava conversando nos bastidores ali com o Nunes. Quando uma categoria de trabalhadores tem campanha salarial, está lá discutindo com os patrões sobre reajuste, sobre cláusulas sociais e tal, a mídia faz realmente uma cobertura e tal, informa. Com os jornalistas é um pouquinho diferente, Nunes. A gente acaba não sabendo, não ouvindo notícias sobre o dissídio, sobre o que está sendo exigido. Como é que funciona na mídia tradicional? Então, olha, até para os telespectadores terem uma ideia, nós estamos em campanha de negociação coletiva. Nossa data base é no mês de junho, e até há pouco tempo eu assisti um programa que vocês fizeram aqui, quando você trouxe representantes dos sindicatos metalúrgicos, enfim, falando sobre a questão do acordo coletivo e campanhas salariais. E isso realmente, os jornalistas, a categoria dos jornalistas, ela é invisível para a grande mídia, porque realmente não sai nada sobre negociação coletiva, até porque é o interesse dos grandes empresários da mídia em não divulgar isso, né? E aonde a gente consegue, ou é nos canais comunitários, ou é nos jornais de bairro, enfim, que a gente possa colocar as nossas vozes no que diz respeito à questão de acordo coletivo. A gente até comenta, às vezes, em brincadeira, dizendo que realmente o jornalista ele não sofre dos mesmos problemas dos outros trabalhadores, porque realmente não aparece e nunca vai aparecer na grande mídia, porque realmente a grande mídia não gosta de discutir a comunicação, e que eu acho que é um papel fundamental, e como a Cláudia comenta, dos canais comunitários, enfim, das TVs públicas, de serem protagonistas dessa história e nós começarmos a discutir realmente a comunicação como um todo. Cláudia, o papel do governo do estado para auxiliar na questão da democratização das comunicações. Vocês têm uma série de ações, tanto seminários quanto ações práticas. O que o governo do estado, através do SECOM, tem realizado para ajudar a disseminar a diversidade da sociedade? Uma das políticas públicas mais tradicionais, digamos assim, né, dos governos do Partido dos Trabalhadores e apoiado por ele, é a descentralização das verbas publicitárias. Por quê? Porque se entende que existem outras cadeias produtivas de comunicação. Então, na medida que o poder público, né, passa a anunciar, ou, no caso das comunitárias, radiodifusão comunitária, dar apoio cultural, permite que essas pequenas cadeias produtivas possam se desenvolver enquanto promotoras de emprego, né, diretos com relação ao jornalismo e indiretos na questão de serviços. Desta forma, o poder público potencializa o crescimento econômico daquela região também. Então, é assim que a gente atua enquanto um dos braços, né, de fomentar a diversidade, a pluralidade da informação, é dando condições para que outros veículos, né, de pequeno porte, seja eles comerciais, tem as rádios e jornais do interior, né, que são pequenos, poderem se qualificar, né, na contratação de trabalhadores e trabalhadoras, e assim tu pluraliza a informação, tu dá condições de que outras pautas surjam, pautas regionais, locais. Nunes, tu é natural de Vacaria, isso?
Isso. Já trabalhou na imprensa aqui da região até chegar ao Sindicato dos Jornalistas. Como é que conta um pouquinho da tua trajetória? A minha trajetória, sou natural de Vacaria, né, como você bem comentou, e saí com uma mochila nas costas e um colchão debaixo do braço para cursar o jornalismo, né? E cursei jornalismo na Unicinos, São Leopoldo, formei em 95, em seguida fui trabalhar no Grupo RBS, trabalhando pela 0 Hora, como correspondente em Pelotas. Posterior, fui transferido para trabalhar em Caxias, como correspondente daí em Vacaria. E como é o sonho, que daí é até uma questão que a gente comenta, que é o sonho de todas as profissões, é a questão de tu poder fazer algo em benefício da sociedade. E a profissão do jornalista é isso. Nosso trabalho é em prol da sociedade. Então, naquela coisa, na ânsia, um jovem recém-formado chega na sua cidade natal, obviamente ele tem os seus sonhos de mudar a cidade, vendo as situações que estavam ocorrendo, e acabei ficando muito pouco tempo naquela cidade que eu gosto muito de ser, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu digo que eu sou natural de Vacaria, enfim, ao qual tenho o meu time do coração, que é o Glória da Vacaria, que infelizmente a gente ficou mais um ano, vamos jogar mais um ano a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, mas e que eu acabei ficando muito tempo e eu acho que eu podia fazer mais. Que daí que é o grande problema da mídia, né, Márcio? Esse idealismo, eu te fiz essa pergunta da tua trajetória para entrar nessa questão. Entra como um jovem idealista, que quer ajudar a transformar a sociedade, mas aí esbarra nessa questão da falta de democracia, digamos assim, da falta de espaço para quem realmente tu quer ajudar. Foi isso que tu... Com certeza. Daí foi para o sindicalismo. Com certeza. Daí, em seguida, então, fiquei esse período curto aqui na região, trabalhando na região, e me transferi para São Leopoldo, hoje atuo no Jornal VS, e desde então, quando eu cheguei em São Leopoldo, eu percebi que com essa minha visão de transformação, o que eu poderia dar era isso, a minha contribuição era dar pela categoria profissional, de organização de categoria, e também poder, porque queira ou não, no sindicato tu acaba fazendo coisas que trazem benefício à sociedade. Tanto é que hoje a gente está discutindo a questão da comunicação, hoje a gente está discutindo o que eu acho que é primordial no Estado, a criação do Conselho Nacional de Comunicação, o Conselho Estadual de Comunicação, o nacional no Brasil e o estadual aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por que isso? Porque isso é uma oportunidade que a gente tem de querer mudar a discussão do como é feita a comunicação no Brasil. Hoje as concessões no Brasil hoje são vendidas e a gente bem sabe que a concessão ela é concedida. O próprio nome diz que é uma concessão para você ter condições de ter um canal de TV ou ter de rádio, enfim, é uma concessão. E hoje no Brasil isso é vendido. A Constituição proíbe a venda da concessão. Mas hoje, como não tem regra nenhuma, não tem um marco regulatório, isso que a gente tem que discutir no Brasil. E infelizmente não é trazido para a sociedade. E outra coisa que eu queria pontuar na questão que não é só de respeito à Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital, né? Também tem a Secretaria da Cultura. Então, a Secretaria da Cultura também fomenta produtores locais. Então, tu precisa fazer uma difusão de conteúdo. Então, quanto mais a gente ampliar, né, o braço do Estado, né, potencializando as comunidades para que possam produzir conteúdo e a SECOM levar a infraestrutura de inclusão digital, né, de fibra ótica nas cidades, para que possa também a população se apropriar de outros meios tecnológicos para também produzir conteúdo, isso acaba fazendo com que possibilite mais espaços de campo de trabalho, né, direto como jornalista ou como produtor audiovisual, radialistas. E é assim que a gente está trabalhando enquanto governo. Eu ia te fazer a mesma pergunta também, Cláudia. Tu é argentina, né? Para contar um pouquinho da tua trajetória, para como é que tu foi parar nessa questão da comunicação, da democratização. Na verdade, eu sou natural da Argentina, mas já sou brasileira, né? Meus pais são brasileiros, já fiz a opção de nacionalidade. A questão é que a minha formação é pedagogia. Fui professora municipal durante 16 anos. E vim parar eu sempre brinco que eu saio da educação e venho parar na comunicação pelo movimento social, né? Eu fiz uma campanha de cancelamento da assinatura da 0 Hora, em 2002, e onde o sindicato de jornalistas... Como é que foi essa campanha? Houve uma questão de divulgação
eleitoral, de pesquisa eleitoral manipulada, né? O IBOP manipulou em 2002, o IBOP, na ocasião, houve problemas com os dados no Brasil inteiro, não foi só no estado do Rio Grande do Sul. E, bom, enfim, aí apontava o candidato Rigoto como uma vantagem muito grande em cima do candidato Tarso Genro, que não aconteceu. Quando se faz o cálculo, a diferença foi de 5%. Bom, então houve um problema, dava 14%, né? E aí começou um grupo de pessoas pela internet, vamos fazer um cancelamento, uma campanha inspirada em outras campanhas de boicote, e eu acabo entrando no movimento. Fui coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação durante um bom tempo, depois, pela campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, eu fui delegada da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que junto com os sindicatos também ajudamos a construir a Conferência Nacional de Comunicação, a TV estadual. E, bom, e aí depois blogueira, não é? E de blogueira, dessa minha caminhada, eu fui convidada pela secretária Valéria Spolidoro a trabalhar como diretora de políticas públicas. Eu acho muito mais pela minha participação na Conferência Nacional de Comunicação do que o acúmulo dessa trajetória. Falando na conferência, como é que tu vê, Nunes, a participação na conferência, naquele foi 2009? 2009. E até agora, de lá para cá, algum avanço? Mudou alguma coisa? Olha, no meu entendimento, a gente não percebe avanços nessa área do que ocorreu, das propostas que foram colocadas na Conferência Nacional de Comunicação. Alguma coisa, é óbvio que a gente tem feito, que é essa proposta da questão da criação dos conselhos estaduais de comunicação. Na Bahia, então, já surgiu o primeiro Conselho Estadual de Comunicação. Então, isso a gente percebe alguma coisa, mas muito aquém daquilo que foram levantados, enfim, na Conferência Nacional de Comunicação. E o grande problema é que nós estamos percebendo que o próprio governo federal está em marcha extremamente lenta no que diz respeito àquelas propostas de avanços que foram tirados na Conferência Nacional de Comunicação. O próprio mesmo é a questão da criação do Conselho Nacional de Comunicação, que o próprio ministro hoje parece que a proposta foi deixada pelo ex-secretário, que era o Franklin Martins, foi deixada, enfim, já tinha sido discutida, e infelizmente agora o ministro chega e coloca todo aquele material, aquele acúmulo de informações, coloca dentro de uma gaveta e que, infelizmente, pelo que está sendo colocado, pelas nossas, pelo que a gente está percebendo hoje, eu não acredito que a gente tenha um avanço significativo no que diz respeito à criação do Conselho Nacional de Comunicação. Nós, no Estado, estamos avançando, até amanhã, inclusive, no dia 2, né, Cláudia? Dia 2, tem uma reunião agora, inclusive, para a gente fechar a proposta da criação do Conselho Estadual de Comunicação. Né? Mas eu acho que a grande sacada da conferência é que mobilizou 30 mil pessoas do Brasil inteiro, porque falar de democratização da comunicação, do direito à comunicação, é um tema muito difícil, não é um tema positivado na sociedade brasileira. Você fala direito à educação, direito à segurança, direito à saúde, isso aparece, né? Mas o direito à comunicação é um direito que não é debatido. Né? Por isso que é importante a TV pública. Esses debates geralmente acontecem na TV pública. A própria Constituição determina isso, né? Que o sistema de TV no Brasil hoje, a Constituição determina que o sistema de TV é o TV público, estatal e privado. No Brasil hoje a pirâmide está invertida. É privado, estatal e público. Então isso é isso que a gente quer mudar. E é isso que a gente quer mostrar para a sociedade que é importante mudar. Certo, então. No próximo bloco, vamos conversar sobre como está a situação da não exigência do diploma para jornalista. Voltamos com os nossos convidados, a Cláudia Cardoso e o José Nunes. Já voltamos. Brasil Multiloja, uma loja completa para você. Papelaria, escritório, presentes, brinquedos e decoração. No terceiro andar da nossa ampla loja, você encontra arranjos, peças decorativas para ambientação, árvores permanentes, quadros e ainda uma linha completa de presentes femininos e masculinos. Estamos esperando você com uma grande variedade e com produtos de qualidade. Você precisa conhecer a Brasil Multiloja, a loja que é um presente para você. No terceiro andar, as últimas novidades do mundo da decoração. Em Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos, 1014, no centro. Telefone 3268-3838. Venha nos visitar durante a semana e também aos domingos. Não atendemos aos sábados para você aproveitar melhor nossa loja e nosso atendimento aos domingos.
O Sindicato dos Metalúrgicos apresenta Minuto Metalúrgico. Campanha Salarial 2012. Após 3 rodadas de negociações, os patrões se limitaram em apresentar uma proposta que apenas repõe a inflação e que está muito distante da expectativa e do que merecem e têm direito os trabalhadores metalúrgicos. Mais uma vez, os empresários demonstraram que priorizam o lucro máximo em cima do arroxo salarial da categoria. Mas a luta dos trabalhadores por valorização é justa e vai continuar. Os metalúrgicos defendem um acordo já, que garanta o reajuste de 10% e piso de R$1.000. Quero convidar você, trabalhador, e você, trabalhadora, para que estejam conosco, cada vez mais unidos, nessa campanha salarial. A nossa luta por valorização é justa. Agora é hora de aumentar a pressão. É a nossa mobilização que vai garantir um bom destino. Sindicato dos Metalúrgicos. Nossa classe fazendo história. Decorpoint, o ponto da decoração, aonde você encontra a maior variedade de materiais para decorar seu ambiente residencial e comercial. Grande variedade de pisos laminados e vinílicos, nacionais e importados, tapetes, carpetes, passadeiras, capachos, papéis de parede, pisos em EVA, grama sintética, rodapés e molduras roda-teto. Decorpoint, na Avenida Júlio de Castilhos, número 36, bem perto do Imigrante. De volta com o segundo bloco do programa Movimento em Pauta, hoje falando sobre a democratização nas comunicações. Nossos convidados, José Nunes, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, e Cláudia Cardoso, diretora de Políticas Públicas da SECOM, Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado. No bloco anterior estávamos conversando sobre os conselhos de comunicação e como as empresas de comunicação têm taxado de cerceamento da liberdade de imprensa, mas parece que mudou o discurso, Cláudia. Não é que tenha mudado o discurso, eles continuam, por exemplo, nós estamos criando um projeto de lei que será levado à Assembleia Legislativa sobre a criação do Conselho Estadual de Comunicação Social, que fez parte da campanha eleitoral do governador Tarcísio Genro e toda a discussão sobre a sua criação foi na Câmara Temática de Cultura e Comunicação dentro da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Social do Estado. Eles foram convidados para fazerem parte desse grupo de trabalho da elaboração do projeto de lei. Eles disseram que não iriam participar do grupo de trabalho, né? Ou seja, a gente os chama para debaterem conosco, que é um projeto de lei, o conselho é um conselho de assessoramento do governador, e eles se recusam a estar junto com conselheiros e com outras entidades ligadas à comunicação para debater um projeto de lei, né? Eu acho que é importante também frisar, né, Cláudia, que a criação do Conselho Estadual de Comunicação, ele está previsto na Constituição Gaúcha. Então, isso tem que deixar claro. Está previsto em lei a criação do Conselho Estadual de Comunicação. A nossa Constituição já prevê isso. Então, o que a gente está colocando é colocar em prática aquilo que existe na Constituição. Eu sempre comento, desde a questão da Confecom, eu disse, se estivéssemos regulamentada todas as questões da Constituição Federal, nós não precisaríamos de conselho. Porque a Constituição Federal basta para reger a questão das comunicações. Só que, infelizmente, toda a parte dos artigos que dizem respeito à comunicação na Constituição Federal não foram regulamentados. Então, com a não regulamentação, os empresários da comunicação se dizem muitas vezes donos da liberdade de expressão e se acham no direito de dizer que tudo que está sendo feito, todas as discussões que dizem respeito à comunicação, é censura. Para vocês terem uma ideia, hoje o discurso da presidente da Associação Nacional dos Jornais, a Judite Brito, é de que a grande mídia ela serve como oposição ao governo. Mas como que a grande mídia é oposição ao governo? A grande mídia não é partido político. Se ela é oposição ao governo que está posto, seja o governo que esteja no poder, tanto faz, mas se ela quer ser oposição ao governo que está posto, ela tem que se portar como partido político. Ou seja, ter tempo de espaço, ceder o mesmo espaço para a sociedade, que hoje, infelizmente, ela não faz.
Ela está sendo uma oposição sem dar espaço para a sociedade. É liberdade de imprensa para liberdade de expressão. É isso que eu percebi nos discursos, porque toda vez que eles sempre, ao se referirem contra a participação social via Conselho Estadual Nacional de Comunicação, via Conselho de Comunicação, o discurso é que atentava contra a liberdade de imprensa, ao que os movimentos sociais respondiam, né? Não, na verdade eles não querem que contra a liberdade de empresa, né? De fazerem o que quiserem com as suas empresas de comunicação, né? Então eu notei que agora eles se apropriaram do conceito que é da liberdade de expressão, né? Então muda um pouco, mas o objetivo é o mesmo, ainda dizer que a sociedade, né? Que vive uma sociedade mediada. Nós estamos cada vez mais circunscritos em rádio, televisão, impresso, internet, né? E aí? 80% que a gente conversa no dia a dia passa por um desses veículos de informação. Né? Então, a gente não pode ignorar que as empresas de comunicação elas têm um papel social e que pauta a cultura. Então, a gente tem que debater. Então, o Conselho ajuda a que a sociedade possa debater o que comunicação que se tem e a que se quer. E essa questão, se pergunta quem é o dono daquela empresa, quem é o dono? O dono é uma concessão, o dono é o Estado. É o Estado, E eles agem realmente como donos, propriedade privada e não querem nenhum tipo, uma regulamentação, não é questão de censura, né? É de debater e que caminhos seguir e que tipo de sociedade... O Conselho Estadual de Comunicação, ele não tem o poder de regulamentar as leis de comunicação, que isso só é competência à União, né, ao governo federal. Mas o Conselho Estadual de Comunicação pode permitir o debate do direito à comunicação, recomendações, pareceres, não é? Com relação a conteúdo, mas não pode dizer, né, que essa empresa não pode mais ter rádio, jornal, televisão. Questão de monopólio, por exemplo, a Constituição prevê que não é permitido o monopólio, mas é um dos grandes medos, né, desses conselhos de debater essa questão dos monopólios. Na Constituição está bem claro, não é permitido o monopólio, mas a gente sabe que existe. Por isso que eu comento, se tivesse regulamentada toda a questão da Constituição, não precisaríamos ter conselho, porque não só o monopólio é proibido no Brasil, como a propriedade cruzada. A propriedade cruzada, na Constituição está determinado, não pode ter propriedade cruzada. Hoje no Brasil tu tem rádio, tu tem TV, tu tem jornal. E agora tu tem ainda a questão da internet. Então, mais do que nunca... Eu discordo só um pouquinho do Nunes com relação à necessidade do Conselho. Eu acho que mesmo se a gente vivesse uma sociedade democrática, com pluralidade de pauta, né? A gente precisaria de um conselho nos moldes, como tem um Conselho Estadual de Educação, né? Porque a gente tem que debater as políticas públicas de comunicação, a gente tem que debater o direito à comunicação, né? Mas eu entendo o que o Nunes quer dizer, no sentido de que, estando regulamentada a comunicação no Brasil, né, muita coisa que a gente debate hoje, em termos de pauta, de conteúdo, não haveria necessidade. A gente poderia estar num avanço maior, né, de uma discussão mais do ponto de vista filosófico mesmo, conceitual de comunicação, do que estarmos preocupados com o modelo de negócio da comunicação, né? Tu me indicou, Cláudia, alguns sites que também quem está em casa quiser acompanhar, que são donosdamídia.com.br. Pode, aqui, isso é uma pesquisa, eu não sei se ele está atualizado, mas de qualquer maneira é bem pontual, é bem característico, porque tem tudo que tu possa imaginar, né? Como é que são as cadeias de comunicação, que não deve estar alterado, número de veículos, políticos que têm concessão e não deveriam por força de Constituição, né? Tem um gráfico aqui mostrando o prefeito, o senador, a a relação deles com a comunicação, né? Com a empresa de comunicação, tem por região, para cada região do Brasil. Então, é uma fonte inesgotável de pesquisa e provocadora de outras pesquisas, né? Eu acho que esse site, Márcio, ele é fundamental, principalmente para os estudantes da área de comunicação, porque é também
é também para nós, como sindicato, até a gente tem muito orgulho de mostrar e indicar esse site, porque é quem organizou, enfim, quem foi um dos mentores dessa situação toda, foi Daniel Herz. Daniel Herz foi o grande lutador da área da democratização da comunicação. E para nós, então, é fundamental que as pessoas tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre quem foi Daniel Herz, porque ele foi o verdadeiro lutador nessa questão do que diz de respeito à democratização da área da comunicação. Inclusive na criação de conselhos. O número de veículos no país separado por revista, jornal, TV. Impressionante para a pesquisa realmente. A pesquisa, né? Cláudia, e a questão das TVs públicas, então, dentro... A TV, não dá para negar que para o brasileiro, a televisão é o meio mais importante, é o meio mais de massa mesmo. E as TVs públicas nesse papel de guerrilha, de trincheira, como é que tu está avaliando isso, nessa questão das redes, da organização delas atualmente? Bom, a Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital, ela tem a Fundação Piratini, Cultural Piratini, né, a TVE, mais conhecida por TVE, ela faz parte da SECOM e ela está sendo, no nosso governo, está sendo revitalizada, né? Agora chamamos mais... funcionários, contratamos mais pessoas para poderem ter uma televisão pública de qualidade, né, do âmbito do governo. E tem as públicas do campo da sociedade civil, né, das comunitárias. Nós, do governo, vamos apoiar um seminário nacional de TVs comunitárias, públicas comunitárias, que será realizado em Porto Alegre em agosto, 24 e 25 de agosto. Estamos agora na fase da organização, de ver o local, né, do evento. Mas o que a gente tem que debater? A gente tem que debater a importância dessas TVs públicas. Também apoiamos a criação da rede aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, para a troca de conteúdos, que é fundamental. É uma forma também de difundir conteúdo que é produzido. TV Caxias está TV Caxias, em rede com que chamou, chamou a essa união das TVs comunitárias. Então, como a gente compreende a importância da TV pública comunitária, tanto do ponto de vista econômico, do desenvolvimento local, né, como do ponto de vista cultural, né, porque a comunidade, quanto mais global, né, mais local a gente também é. Né? Então, a gente tem que buscar espaços que falem com a nossa linguagem, que conheçam a nossa gente. E as TVs públicas, elas têm essa função cultural, né, educacional mesmo, de fomentar o que é importante daquela comunidade. O site aqui da ABCCom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários, que é uma das entidades, né? Então, essa forma organizativa, para nós, é importante, do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural e da democratização da comunicação. Porque tem coisas que só acontecem. Esse debate sobre democratização da comunicação só acontece em TVs públicas. Esse debate também aqui no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, do qual tu já fez parte também. Sim, fui o coordenador do comitê. E tem outro site aqui no o FNDC também foi indicar. o Nunes falou do Daniel Herz, o FNDC também é um produto da organização, né, provocada pelo Daniel Herz, tá, o FNDC, que é composto por várias entidades da sociedade civil. Também aqui que a gente encontra aqui. Aí tem conteúdos para estudo também sobre a comunicação. E tem um clipe muito bom, o clipe do FNDC, se entrarem na página do FNDC, estou fazendo aqui. E até nessa questão do FNDC, as próprias, também é um site de pesquisa que os próprios estudantes, enfim, quem tem interesse sobre a comunicação pode se inscrever e tem essa clipagem que a Cláudia comenta, que é extremamente importante, porque eles tratam de toda a comunicação que é feita no Brasil, né? Então traz informações extremamente importantes diariamente para todo mundo. Enfim, quem tem interesse na comunicação, são dois sites realmente que é extremamente importante e deve ser visto. fndc.org.br, então, além do outro Donos da Mídia, e o Observatório do Direito à Comunicação. Que é um grupo, um coletivo de jornalistas, né? Uma ONG que também faz parte hoje do FNDC, que também traz muita notícia, né? Notícias e conteúdo sobre o direito à comunicação, como diz o próprio nome. Tá? A gente rompeu um pouquinho essa situação da grande mídia. Como hoje a gente tem a questão da internet, a gente pode verificar como está por trás do que eles fazem, né? Então isso é interessante. Né? Exatamente. Esses três sites debatem um modelo de negócio, digamos, né, da comunicação que não quer ser debatido. E apesar de toda a tecnologia, continuamos com a versão impressa dos nossos veículos, a versão dos jornalistas.
Essa é a edição deste mês, Nunes. Isso, essa edição. Tá, o que a gente vai encontrar nele, como é que vai ser distribuído? Esse jornal, a gente consegue manter ele mensalmente, né, um periódico mensal que a gente faz lá no Sindicato de Jornalistas. A gente distribui nas universidades, distribui nos sindicatos, enfim, entidades, nos veículos de comunicação. E principalmente a pauta desse jornal aí diz respeito à questão do que a gente vem trabalhando, que é a questão do piso nacional dos jornalistas. Algumas categorias, como engenheiro, enfim, já conseguiram alguns avanços nesse sentido, e agora também a vez dos jornalistas. Mas, infelizmente, como a questão diz respeito à questão da categoria profissional, nenhum veículo divulgou essa situação que a gente está nessa luta aí pela questão do piso nacional dos jornalistas, né? Então, a maneira que a gente tem... O valor do piso nacional? Piso nacional dos jornalistas que a gente está pleiteando hoje é equivalente a 6 salários mínimos, que hoje dá em torno de 3.700 e alguma coisa. Hoje o piso está em 1.333 no interior, 1.591 na capital. Essa divisão também interior-capital é uma das tuas lutas, né? Para ter um piso infelizmente igual. A gente, desde que eu assumi o sindicato em 2007, essa era uma pauta das nossas lutas, além, é claro, dessa questão da volta da obrigatoriedade do diploma, mas infelizmente a gente chega agora já quase findando o mandato e não conseguimos realizar que é a questão da equiparação dos pisos. Mas o diploma, como é que está? Alguma mobilização para em breve? Então, essa questão do diploma para o exercício da profissão, eu acho que é importante a gente falar sempre e que é uma defesa do sindicato, como o sindicato, enfim, Federação Nacional dos Jornalistas, nós poderíamos ter essa questão da obrigatoriedade do diploma como uma questão corporativa, de categoria. Mas nós desde o início, desde 2001, quando houve aquela decisão da juíza Carla Rister, nós defendemos a questão do diploma, não pelo diploma, nós defendemos pela educação no Brasil. Isso que é mais importante. O que o Supremo Tribunal Federal disse em 17 de junho de 2009, ele disse não à educação no Brasil. E nós dissemos que é necessário, sim, a educação. Por isso, dessa nossa luta pela obrigatoriedade do diploma. Cláudia, para encerrar, então, a gente vai conversando, passa rápido, né? A questão dos eventos da SECOM, o que dá para a gente destacar, que temos agora em agosto? Nós vamos... O Seminário Nacional de TVs Comunitárias. Nós vamos lançar também um edital para a produção de um site de cunho racial, né, de afrodescendente. Nós também vamos fazer, eu estava conversando com o Nunes, na Semana do Direito à Comunicação, alguns debates sobre mídia e gênero, o jornalismo 2.0, voltado ao público de jornalista, e continuar com ações de levar a inclusão digital. O nosso diretor, Gerson Barrey, está na fronteira, né, debatendo junto com a Secretaria de Educação um programa de um computador por aluno. E o Seminário Nacional de TVs Públicas, 24 e 25, sexta-feira à noite, sábado, manhã e tarde. Tá. Né? Muito obrigado, então, Cláudia, pela tua participação. Nunes, um último recado, avisar de novo para o Congresso dos Jornalistas. Então, nós temos o Congresso, o jornalismo e as novas plataformas de comunicação como agendamento da opinião pública. Esse congresso ocorre de 13 a 14 de julho, em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. E lembrando que o sindicato esse ano completa 70 anos de fundação e em setembro também teremos uma série de programação no que diz respeito ao aniversário do sindicato. Muito obrigado, então. Agradeço novamente a participação de vocês. E no próximo programa, mais um tema de interesse da comunidade caxiense. Você pode enviar sugestões através do e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br, em nossa página no Facebook e em nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta-feira às 21 horas. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.